Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo podcast aqui da Clínica IBO. E hoje temos a honra de receber aqui a doutora Luana. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, prazer estar aqui com vocês, com o Lucas, e espero poder agregar conhecimento para vocês. O bacana é que o tema de hoje a gente vai falar de um dos principais pedidos dos nossos pacientes, que é justamente o nariz. O centro da face. O centro da face, perfeito. E eu acho que a cada 10 pessoas, pelo menos 6 querem mudar um pouquinho do nariz, né, doutora? Com certeza. Acho que, por ser o centro da nossa face, eu acho que a pessoa, quando ela procura o otorrino, ela sempre tem uma queixa junto ali da respiração que quer melhorar um pouquinho na estética. Tem alguma parte do nariz que você sente que os pacientes mais se incomodam e querem mais mudar? Sim, geralmente o paciente que quer fazer a rinoplastia, ele vem principalmente pelaquela queixa de perfil, que é justamente de lado, às vezes aquela gibinha, eles vêm mais para mudar isso, mas como a gente é especialista em rinoplastia, a gente acaba melhorando o contexto como um todo, deixando o nariz mais harmônico ali para o paciente. Antigamente a gente via que o nariz, geralmente, quem procurava mais eram as mulheres. Você sente que esse público tem mudado? Mudou e muito. Hoje no consultório, cada vez mais a gente recebe pacientes masculinos, porque como a técnica mudou muito, a gente consegue entregar narizes mais naturais, mais harmônicos, e os homens agora estão se cuidando cada vez mais. Doutora, inclusive, é uma dúvida que é minha. Existe muita diferença entre a rinoplastia e a rinomodelação? Sim, existe. Esse é um tema que está bem recorrente. Cada vez mais a gente está recebendo pacientes no consultório em que o paciente é submetido a um procedimento por profissional não médico que chama de rinomodelação, mas na realidade eles estão realizando uma rinoplastia sem segurança. Então, fica um alerta aí para os pacientes para procurar um especialista, porque nariz não é brincadeira, é o centro da sua face, é responsável pela sua respiração. Então, é bom avaliar justamente o profissional que você gostaria que realizasse esse sonho, às vezes, da pessoa, ou melhorar a sua capacidade respiratória ali. Depois que a pessoa ela faz a sua rinomodelação, é mais difícil fazer rinoplastia? Com certeza. Uma vez que o nariz ele é mexido, quando a gente abre esse nariz na cirurgia, muitas vezes as estruturas anatômicas estão destruídas, então torna-se uma cirurgia muito mais complexa. A gente classifica essa cirurgia como rinoplastia secundária, dá muito mais trabalho. Às vezes a gente precisa de enxertos não só do septo nasal, como cartilagem de costela, de orelha. Então é uma cirurgia muito mais complexa. E a sua estética, você mexe também na funcionalidade desse Existe nariz? também a rinoplastia funcional. Às vezes o paciente ele não quer mudar a parte estética, mas para a gente devolver a respiração dele, a gente tem que lançar mão de técnicas e até mesmo da rinoplastia estruturada. E muitas vezes a gente consegue preservar o formato natural do nariz, tá? A gente tem uma pergunta, inclusive, de um dos seguidores aqui da IBO, e eu acho que esse seguidor ele fez uma pergunta que todo mundo queria fazer, só que fica com vergonha de perguntar. É verdade que a rinoplastia pode ser coberta parte pelo convênio? Existe sim essa possibilidade. Se o paciente tem, exemplo, teve um trauma ou tem um desvio muito importante, um nariz torto ali, que a gente chama de laterorrenia, a gente consegue às vezes melhorar para o paciente a parte hospitalar. Por quê? A gente consegue pedir a rinoceptoplastia funcional, porque como eu expliquei para vocês, rinoplastia não é só estética, existe a parte funcional associada a essa rinoplastia, porque nós somos otorrinos. Você falou muito sobre essa parte de costela. A costela eu já tinha ouvido falar, mas sobre a orelha você também tira a parte da cartilagem para poder colocar?
Existem 3 tipos de enxertos que a gente pode utilizar na rinoplastia. A gente pode utilizar o próprio septo nasal, quando ele tem uma cartilagem boa ali para a gente utilizar, porque ele é composto da parte óssea e da parte cartilaginosa, que é mais molinha. Existe a cartilagem de costela e a gente também pode utilizar a cartilagem de orelha. Isso não vai, às vezes, alterar a forma da sua orelha, tá? O paciente nem sabe, às vezes não consegue identificar que a gente utilizou isso, e a gente consegue também utilizar como um enxerto que a gente chama de composto, que é quando a gente precisa em rinoplastias complexas, secundárias, onde teve perda de pele, exemplo, por complicações, a gente utiliza como um enxerto composto, que a gente usa a cartilagem e a pele junto. Então, existem esses 3 enxertos que a gente pode utilizar na rinoplastia. Tá muito na moda hoje o pessoal falar, né? Geralmente o pessoal gosta de externalizar isso, que é a parte do desvio de septo. E todo desvio de septo, ele é cabível de uma cirurgia? E é possível fazer o desvio de septo, corrigir esse desvio de septo e já fazer uma plástica? Vou explicar para vocês como paciente que chega no meu consultório e explica. Nem todo desvio de septo, ele é cirúrgico. Ninguém é 100% simétrico. Todo mundo vai ter um leve desvio de septo. Quando que esse desvio, então, ele é cirúrgico? Quando o paciente não respira bem, tem queixas respiratórias, ou faz sinusite de repetição, ou às vezes ele quer mudar a estética, realizar uma rinoplastia estética ali. Então, depende de cada caso, mas não se preocupe, nem todo desvio é cirúrgico. Doutor, eu queria também entender um pouco mais sobre essa sinusite crônica. Eu, por exemplo, eu tenho. Existe algum tipo de tratamento que a gente consegue realizar? Existem vários tratamentos e até mesmo a cirurgia. Como que a gente classifica a sinusite crônica? Ela pode ser classificada em 2 tipos, a sinusite com pólipos nasais, em que a gente visualiza através do examezinho, que é uma câmerazinha que a gente coloca no nariz, e a sinusite com pólipos nasais, né? Então, para a gente classificar uma sinusite crônica, a gente tem que ter sintomas mais de 12 semanas, com gotejamento, congestão nasal, alteração em tomografia, ou alteração no exame que a gente faz, que é a nasofibroscopia. Então, assim, muitas vezes o paciente chega pra gente e fala: nossa, eu tenho sinusite crônica, mas na verdade, às vezes ele tem rinite, que confunde um pouco. Então, a gente precisa investigar direito para saber exatamente o que o paciente tem, para realmente definir se ele tem um quadro de sinusite crônica. Se a gente vai partir ali para um tratamento clínico ou se a gente vai partir para uma cirurgia. Existe a cirurgia de sinusite crônica em que a gente consegue melhorar muito a respiração do paciente, até diminuir os quadros mesmo infecciosos que acontecem. Perfeito. Doutora, os pacientes e os nossos ouvintes também querem te conhecer um pouco mais. Queria saber, da onde surgiu esse interesse em fazer a parte dessa cirurgia tão importante da face, que é o nariz? Porque a especialidade otorrino, para aqueles que não sabem, ela é uma das mais difíceis. E aí você vai além também dessa especialidade para pegar a sub de nariz. De onde surgiu esse interesse? Na verdade, eu sempre gostei da parte ali de otorrino geral na faculdade, e aí acabei acompanhando alguns colegas, até mesmo na faculdade, otorrinos, que já eram especialistas em rinoplastia e plástica da face. Foi quando eu decidi fazer otorrino, e aí já na residência eu comecei a me especializar em procedimentos estéticos, em cursos, e aí quando eu terminei o otorrino, eu falei, não, me apaixonei pela rinoplastia e fui fazer um fellow de rinoplastia lá em São Paulo, e acabei emendando em cursos, em acompanhamentos, acompanhando colegas de referência em rinoplastia e plástica da face, que é uma área que eu gosto bastante. Excelente. E você é daqui de Brasília? Eu sou daqui de Brasília, mas acabei ficando fora, no Rio de Janeiro, em São Paulo, fiz residência em São Paulo, fiz a especialização em São Paulo, então acabei voltando para cá para ficar pertinho dos pais e morar nessa cidade que eu amo, né, que é Brasília. Doutora, a gente falou muito sobre essa vertente das cirurgias, mas eu também queria saber como é que surgiu esse interesse
de virar médica, que é uma profissão tão bela, tão bonita, mas é um caminho meio árduo também. Com certeza. Você sempre teve esse sonho no seu coração? Sempre tive esse sonho. Eu não tinha médicos na família e minha irmã foi a primeira médica da família, então logo após eu me tornei médica. Então eu acho que é uma profissão que requer cuidado, né, carinho, amor pelo paciente, e eu não me vejo em outro lugar se não fosse a medicina. Então sempre foi uma paixão de criança ali. Não tem plano B, né? Não tem plano B, infelizmente, ou felizmente, né? Porque eu amo o que eu faço, a gente tem que amar realmente. A medicina é uma área que não é só por status financeiro, você tem que realmente amar para estar na medicina. São muitas coisas que você abre mão para poder chegar até onde você tá, né, doutora? Nossa, com certeza. Abrir mão de ficar com a família, de viagens, dos amigos, mas se eu pudesse dar uma dica para quem está pensando em fazer medicina, vale a pena. Vale a pena. Se você faz com amor, se você gosta, vai dar certo. Isso é interessante porque hoje a gente vê que vários médicos dão conselho ao contrário, né? Para poder sair da medicina, que não vale mais a pena, mas é muito em relação a um propósito. Se você entra em relação visando a parte financeira, dificilmente acaba virando, né? E assim, não vale a pena fazer se você não gosta, né? Só por status, não vale. Porque a medicina vai muito além disso. Você tem que trabalhar com o que você gosta mesmo. Até para ter sucesso, ser feliz e conseguir alavancar outras áreas da sua vida. Se você trabalha com amor, dá certo. Então, hoje o que eu falo é que assim, tem que gostar, tem que querer mesmo para estar na medicina. Porque não é um trabalho fácil, mas vale a pena. Doutora, nós sabemos também que essa parte médica ela requer uma coerência também, né? Então não adianta você só falar para os pacientes para que você faça algo, mas também que você realize. Queria saber que tipo de hábitos hoje você adequa à sua rotina para que você consiga ter uma saúde respiratória adequada, até no clima tão inóspito como aqui o de Brasília, né? Olha, quem me conhece sabe, para onde eu vou, se eu viajo, minha garrafinha de lavagem nasal tá lá junto com meu sachêzinho de soro fisiológico. E aqui em Brasília não adianta. Tem que lavar o nariz, porque é a forma que a gente consegue de hidratar esse nariz, de evitar os quadros de infecções, rinites, tudo. Então é um hábito que eu não abro mão. Todo santo dia eu acordo, escovo os dentes e lavo o meu nariz. Além disso, tem algum tipo de hábito que você geralmente coloca na sua rotina? Quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer quando você não é médica? Eu acho que eu não vivo sem atividade física, porque faz bem, a gente consegue se sentir melhor, trabalhar melhor, mais disposição, dormir melhor. Então eu falo para todos os meus pacientes, tem que fazer atividade física, tem que lavar o nariz aqui em Brasília, tem que cuidar da sua respiração. O nariz ele é responsável por filtrar, umidificar e levar oxigenar o nosso ar aí. Então é muito importante a gente colocar hábitos saudáveis mesmo na nossa rotina para a gente conseguir viver melhor, ter uma alimentação equilibrada, para a gente cuidar da gente mesmo, né? Perfeito. Doutora, e quais são as atividades físicas que você gosta de fazer e se tem alguma específica que você acaba indicando para os seus pacientes? Eu amo vôlei, mas hoje com a minha rotina eu não consigo praticar mais o esporte. Então assim, até baseado em estudos, a gente sabe que a musculação é extremamente essencial para envelhecer com mobilidade, ganho de massa magra. Então assim, a musculação é indispensável. Não que eu goste, mas é indispensável para mim hoje em dia. Você sente que essas atividades físicas, elas têm uma correlação direta
com a saúde respiratória, com até a parte das crises alérgicas, sinusite, rinite? Acredito sim. Eu sou uma paciente que tenho rinite, que já fui operada, já realizei rinoplastia, septoplastia, né, que é a correção ali do desvio de septo, e turbinectomia, que é a redução ali dos cornetos para quem tem rinite e eles são aumentados. Então isso me ajudou muito a melhorar a minha performance na atividade física. Então, quando você respira bem, você tem um maior rendimento mesmo no esporte. Então eu acho que vale muito a pena investir no seu cuidado ali da sua respiração e na atividade física mesmo, que tem vários benefícios já comprovados hoje, né? Doutora, tem algum hábito que você sente que teus pacientes façam de forma errada, como por exemplo a lavagem nasal ou alguma coisa assim? Às vezes eu recebo paciente que fala assim, a lavagem nasal me causou otite. Na verdade, não foi a lavagem nasal que causou otite, às vezes é a forma errada da lavagem nasal que causa otite ou que piora algum quadro ali. Então, esse, por exemplo, é um mito que a gente vê no consultório e que a gente tenta sentar ali com o paciente, ajudar ele a fazer a lavagem nasal da forma correta, para ele ver o benefício mesmo da lavagem nasal ali na vida dele. Com que frequência você indica que os pacientes façam essa lavagem nasal? Então, tem paciente que tem indicação da lavagem nasal de alto volume, que é uma lavagem hoje que a gente já tem vários dispositivos, garrafinhas nas farmácias à venda, e tem paciente que faz a lavagem nasal de baixo volume. Então, geralmente a gente avalia com o paciente, avalia a queixa dele, a gente faz o exame da nasofibroscopia ou até um exame físico da rinoscopia para avaliar e adequar com o paciente o que cabe dentro do hábito mesmo dele de conseguir fazer e para conseguir até melhorar mesmo o quadro respiratório dele. Existe alguma idade específica que você recomenda o início dessa lavagem? Eu recomendo hoje, um mês, já pode lavar o nariz. Porque tem vários benefícios e tem as quantidades certinhas que a gente indica para cada idade de lavagem nasal. Então varia ali nos ml, né, de soro fisiológico. Então nasceu já pode começar a lavar o nariz, que vai ajudar bastante a diminuir infecções, a abrir a via aérea. Então a tirar às vezes ali catarro que tem, secreçãozinha parada. Então tem vários somente benefícios, tá? Existem muitas poucas contraindicações para lavagem nasal. Doutora, nesse tempo frio e seco que está chegando aqui em Brasília, quais são as principais queixas dos pacientes que aparecem no teu consultório? Agora, a principal queixa é: meu nariz está sangrando, meu nariz está escorrendo, meu nariz está seco. Então a gente está chegando numa época crítica aqui em Brasília. Então nessa época eu sempre oriento os pacientes às vezes, se não lava o nariz, tentar colocar como rotina a lavagem nasal, usar um umidificador no quarto, tratar os quadros de rinite, se está em crise, a fazer uma avaliação mesmo com o profissional, com o seu otorrino de preferência, para você passar por esse período crítico que a gente está chegando aí da melhor forma possível. Outro ponto também muito importante, nas outras especialidades a gente vê que existe esse hábito, né, do check-up. Por exemplo, o gineco, geralmente as mulheres vão com aquela certa regularidade. Na parte da cardiologia também a gente vê isso. Na otorrino, tem alguma recomendação? Eu acho que é sempre assim, o exame de rotina anual para o paciente é extremamente importante, mas eu falo para os meus pacientes que têm rinite, é um casamento com o otorrino. A rinite, ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, eu falo que eles casam comigo porque, mas eu vou tomar remédio, usar remédio a vida inteira. Não, vai ter fases que a gente vai estar em períodos de tratamento, fases que a gente vai estar em período de manutenção. E se está bem controlada aquela rinite, o paciente consegue às vezes ficar sem tratamento, só com a lavagem nasal, com uma mudança de ambiente. Então eu falo que o exame de rotina na otorrino, não só na parte nasal,
nasal, como a parte auditiva. A gente veio passando ali de uma pandemia em que tivemos muitos casos de perda de audição relacionada à Covid, a outros vírus. Então eu falo que vale a pena o paciente ter uma audiometria de rotina para a gente saber que ele tem uma audição normal, caso precise de algum tratamento por alguma infecção por Covid ou outros vírus também. Então a rotina, pelo menos uma vez por ano, vale a pena. Eu falo para o paciente que a gente sempre quer pecar pelo excesso, pela prevenção, que tudo antes a gente consegue resolver, mas a gente precisa dessa prevenção e dessa rotina na otorrino também. A gente consegue ver que o Covid realmente mudou o aspecto de várias nuances das nossas vidas, né? E eu acredito que deve ter chegado muitos relatos da perda olfativa e de... Perda do olfato, perdas auditivas, que a gente chama de surdez súbita. Tivemos muitos casos, principalmente no IBO, que é referência de ouvido. Então, o Covid chegou para movimentar a gente e falar que a gente precisa da prevenção ali e colocar um olhar atento para a nossa saúde e passar por isso, né? A gente, eu falo, quem é meu paciente sabe que sentiu alguma coisa, tá diferente, audição, respiração, procure seu otorrino, faça uma consulta de rotina que vai valer a pena. Existem alguns casos que vocês estão conseguindo regredir o quanto o Covid está afetando, ou boa parte deles é irreversível? Na verdade, os estudos avançaram muito depois da pandemia, então hoje a gente tem vários testes olfativos, tem vários tratamentos em que a gente consegue, às vezes, recuperar o olfato do paciente, ou pelo menos melhorar aquele olfato. Perdas auditivas também, se diagnosticadas precocemente, a gente consegue a reversão desse quadro. Então, daí a importância de você, se sentiu alguma coisa, tá diferente, não perca tempo, procure o seu otorrino. E a última pergunta que nós temos aqui dos nossos ouvintes é da Ângela. Ela pergunta: doutora, você também realiza otoplastia? A cirurgia de otoplastia, que é a cirurgia para correção de abano, aumentou muito no consultório, porque cada vez mais os pais estão trazendo seus pequenos, suas crianças, para realizá-la, porque ela evita o impacto, às vezes, de um bullying na escola ou de uma queixa estética. Então, é uma cirurgia tranquila, em que a gente realiza em centro cirúrgico, com segurança. O paciente fica só com uma faixinha por alguns dias e depois já pode voltar às suas atividades na escola. Então, cada vez mais vem aumentando e eu recomendo que os pais levem o quanto antes para que a gente possa fazer uma avaliação e melhorar, às vezes, a estética ali daquele pacientezinho que está se incomodando com a orelhinha de abano. Olha, o nosso podcast hoje foi incrível. Agradeço a doutora pela aula, de forma bem sucinta, bem clara para todos os ouvintes. E queria também deixar o convite para, se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui que nós iremos fazer vídeos depois com a doutora, ou também marcar uma consulta com ela lá nas clínicas IBO. Foi um prazer, Lucas. Obrigada. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Nós do IBO estamos à disposição para atendê-los da melhor forma e às vezes até realizar o seu sonho da rinoplastia, da otoplastia. Conte conosco aí para ajudar vocês. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de acompanhar nós aqui da Clínica IBO em todos os nossos canais de comunicação. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.